Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Páscoa chegando, não é mesmo? E esse ano é bem mais cedo. Então bora lá fazer peças lindas reutilizando garrafa plástica? Eis aqui a minha sugestão de hoje. Essa linda e fofa coelha porta-doces, com esse bolsinho que você pode colocar muita gostosura, com certeza vai agradar a toda a criançada. E agora vamos ver ou rever a minha participação na Maratona de Páscoa da Mônica Artes. Olá, eu sou Wanda Fornazieri, artesã e professora de artesanato. Bem-vindos à Super Maratona de Aula de Páscoa da Mônica Artes. Vamos ao nosso passo a passo? Iniciando a nossa peça, vamos começar com a base, que no caso aqui é uma simples garrafinha de suco, aquelas de suco de laranja, caldo de cana, 500 ml. O que nós vamos fazer a princípio? Colocar um dedinho de areia ou pedrinha, algo apenas para estabilizar. E vamos colocar um pouquinho de enchimento para barrar essa areia. Com a ajuda de um palitinho, a gente vai compactando mais esse enchimento. Agora vocês podem continuar a colocar o enchimento até o fim, ou podem reaproveitar aqueles restinhos de feltro ou tecido para completar mais o centro e depois volta com mais um pouquinho de enchimento, ok? Olha, aqui eu tenho vários retalhinhos que iriam para o lixo, então eu reaproveito para fazer esse enchimento. Não se preocupem se vai aparecer ou não, porque como nós vamos forrar toda a volta, ele não vai aparecer. E não vai fazer com que fique ele muito pesado, porque o feltro é leve. Aí com a ajuda do palito nós vamos compactando. Agora sim eu vou finalizando com o enchimento. Pronto, deixamos até ficar nivelado aqui a altura. Para a forração da base da nossa garrafinha, eu vou precisar recortar, seguindo o molde, a base da garrafa de 23 centímetros por 18,5 centímetros, ok? Vamos recortar? Com a nossa base recortada, vamos iniciar a forração, alinhando aqui nessa base. Vamos passar uma cola quente para fixar. Veja que fica essa partezinha aqui em aberto, que nós vamos costurar para franzir, a mesma coisa aqui no final. E vamos fechar. Agora com a linha de pesponto vermelha, nós vamos alinhavar essa volta toda e a volta de cima e franzir. Agora vou fazer a mesma coisa a toda essa volta. Com calma, abaixa um pouquinho, passa um pouquinho de cola quente, ajusto para fixar.
Para o acabamento do fundo da nossa base, vamos recortar no mesmo feltro vermelho Noel um quadrado de 4x4, mas agora com a tesoura de picotar. Vamos cortar? Vamos agora, para fixar bem o acabamento do fundo, passar um pouquinho de cola quente por baixo. E agora sim, vamos fixar o nosso quadradinho de acabamento. Pronto, agora vamos reservar. Agora no feltro amarelo claro, frente com frente, nós vamos, seguindo o molde, riscar com lápis a toda a volta. E vamos recortar, deixando margem de costura, com exceção aqui do pescoço. E agora vamos ou fazer ponto atrás, a volta toda, deixando aqui aberto, ou passar na máquina, que é o que nós vamos fazer a seguir. Aproveitando já o uso da máquina, eu fiz a mesma coisa, frente com frente, o feltro ao mesmo tom de amarelo claro, e risquei os bracinhos. Então eu vou agora passar na máquina, deixando só essa partezinha de cima sem costurar, para a gente poder desvirar. Vou fazer isso nos dois bracinhos, tá? Costura feita, vamos recortar o excesso com a tesoura de picotar. Pronto! Agora vamos desvirar. Vamos colocar enchimento até o início do pescoço. Ele fica bem fofinho, bem cheinho, mas até, como eu disse, o limite do pescoço. Agora nós vamos encaixar, prestando atenção que a parte do transpasse da nossa colagem, ele fica para trás. Então nós vamos encaixar aqui no gargalo. E com calma nós vamos levantando, passando a cola e fixando. Pronto, vamos reservar mais um pouquinho. Agora, voltando aos bracinhos, nós então deixamos essa partezinha aqui sem costura. Então, nesse pedaço, nós vamos fazer um picote com a tesoura de um lado, do outro. Só vamos arredondar um pouquinho, nós vamos deixar a margem de costura para que quando a gente for encher, a gente tenha essa base para fazer a voltinha, tá? Então, daqui para baixo até aqui, aí sim nós vamos usar a tesoura de picotar. Prontos! Agora, com calma, vamos desvirar. Desvirados, agora nós vamos encher. Mas para que a gente não se perca na posição, eu dou uma dica de deixar um alfinetinho na parte da frente, para você sempre saber qual a posição dos bracinhos. O bracinho já está bem cheinho. Deixei no meu alfinete de marcação de posição do braço normal. Aqui eu virei as beiradinhas para dentro, para ele ficar bem acabadinho, arredondado. E agora, com a linha de costura,
um fio só. Eu vou fazer uns pontinhos para fazer o fechamento, mas não há necessidade de muito capricho, muito detalhe, porque ele vai ficar embutido dentro da manga. É só mesmo para fechamento, ok? Os dois bracinhos finalizados. Agora vamos fazer os detalhes, as divisões das mãozinhas, as patinhas. Eu venho agora com a linha de pesponto caramelo, venho para o lado de cá, faço um nozinho, só para fazer a marcação, corto a pontinha e agora eu venho e vou fazer a marcação, os pontinhos palito inclinado. Venho, vou sair aqui na mesma posição, dou uma leve puxadinha, venho de novo no mesmo espaço, só que eu vou sair um pouquinho mais ali mais na frente. Aí eu vou fazer a posição do outro lado. Entro, agora eu vou sair de novo no mesmo ponto, dou uma puxadinha, de novo, saio no mesmo ponto e aqui eu vou dar um pontinho para finalizar. E para dar o acabamento, eu saio em algum ponto mais lá para frente, dou uma puxadinha, corto o fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bracinhos prontos, vamos reservar. Para o bolso do vestidinho da nossa coelhinha, nós vamos recortar no mesmo vermelho Noel, um retângulo de 9 por 12, mas nós vamos recortar essa parte aqui com a tesoura comum. E essa volta todinha nós vamos recortar com a tesoura escalope, mas se você não tiver, você pode usar a tesoura de picotar. Recortamos aqui na tesoura comum, aqui com a volta de escalope, ou pode ser a de picotar. Nós vamos agora dar uma distância de mais ou menos 2 centímetros, dobrar para dentro, alfinetar e podemos fazer com a linha de pesponto branca os pontos pesponto, ou então na máquina fazer um ponto decorativo. É o que eu vou fazer a seguir. Para o vestido, eu recortei com tecido dobrado ao meio, aqui, 55 centímetros por 16 centímetros, deixando margem de costura em cima, embaixo e do lado. Vamos então agora alfinetar, primeiro na parte superior, uma pequena bainha. Dobramos uma beiradinha, dobramos outra, ela fique no máximo meio centímetro de espessura. Fazemos até o final. Aqui embaixo nós já vamos fazer a mesma bainha, mas com quase 1 centímetro de largura, um pouquinho mais larguinho, tá? Mesma coisa, marcamos e alfinetamos e vamos até o final. É alfinetado em cima e embaixo. Aqui vai ficar com uma largura de 15 centímetros, ok? Agora com uma renda glipir, nós vamos
sobrepor a essa bainha. Vamos alfinetar para depois passarmos na máquina. Então eu fiz, o ponto decorativo aqui na parte de cima, na dobra do acabamento da viradinha do bolso, mas eu não vou até os extremos, tá? Eu paro um pouquinho antes. Agora, para posicionar esse bolso no vestido, o que eu faço? Eu dobro ele ao meio, faço uma marcaçãozinha com alfinete aqui em cima, aqui embaixo. Aí agora eu venho com ele, com o bolsinho. Eu tenho dúvida quanto ao centro. Eu faço uma marcaçãozinha e posiciono na direção do alfinete, tá? Então venho essa parte daqui, posso vir até encostadinho aqui no detalhe do glipir. Eu venho com calma e vou prender para que eu possa depois voltar à máquina e fazer o fechamento aqui em U. Você pode, no caso, se for fazer à mão, fazer com o mesmo pontinho pesponto para fazer essa marcaçãozinha. Vamos agora voltar à máquina de costura. Finalizado o bolso, nós vamos agora dobrar ao meio, unir as pontas, alfinetar e depois passar o zigue-zague em volta para dar acabamento final. Feita a emenda com acabamento zigue-zague e aqui o bolso centralizado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma linha de pipa, fazer um alinhavo toda a volta e vestir a nossa coelhinha. Alinhavo finalizado, vamos agora colocar, lembrando que o verso do nosso vestidinho, a parte do fechamento vai ficar atrás do nosso corpinho. Então nós vamos franzir, redistribuindo esse franzido aos poucos até fazer o fechamento aqui atrás. Vestidinho já bem franzidinho e bem fixado no corpinho. Para fazer o babado, tipo uma golinha, um detalhe a mais no nosso vestidinho, vamos usar o mesmo detalhe do glipir da barra do vestido, só que um pouquinho mais largo, mais ou menos 30 centímetros. Vamos agora com a linha de pesponto amarela, cruzar eles, fazendo um alinhavo em volta e vamos encaixar no pescoço. Agora vamos deixar a parte do transpasse para o lado de trás. E vamos ajustar o franzido e depois arrematar. Vestidinho pronto, vamos reservar. Para as mangas, nós vamos colocar tecido frente com frente e vamos riscar
e cortar com um pouquinho de margem só um círculo de 16 centímetros de diâmetro. 2 círculos recortados, você pode dobrar e fazer uma bainha bem pequenininha e fazer um pontinho à mão a volta toda, ou passar um zigue-zague bem apertadinho a volta toda, como se fosse um caseado, como eu vou fazer daqui a pouco. Todo zigue-zague já passado, então nós vamos agora com a linha de pesponto amarela, deixando um espaçozinho de 1 centímetro. Vamos vir com a agulha e vamos fazer ponto alinhavo a toda a volta, procurando manter essa distância de 1 centímetro da borda. Feito o alinhavo a toda a volta, nós vamos puxar um pouco, deixar meio franzidinho, subir um pouquinho e vamos colocar um pouco de enchimento. Vamos procurar com o dedo fazer tipo uma covinha, um buraquinho. Para quê? Para que a gente consiga fixar nosso bracinho dentro. Agora assim nós vamos com calma, vamos fechar todo o babadinho da nossa manga. Vamos procurar acertar. Vamos franzir o máximo possível. Vamos arrematar, mas sem cortar a linha, só fazer o nó. Agora sim, vou tirar meu alfinetinho de marcação, vou colocar mais aqui para baixo para não atrapalhar. Eu vou acertando um pouco do babado, vendo se não tem alguma partezinha que ficou para dentro. Isso. Ter certeza que todo o babadinho tá para fora. Pronto. Achei que tá no ponto. O que que eu vou fazer? Fixar o braço na manguinha de vez, fazendo como? Transpassando a agulha, passando da manguinha até o outro lado do braço, sempre na altura do nosso alinhavo. E assim eu vou passando de um lado para o outro, fazendo uma cruz. Por enquanto passei de um lado, ficamos de frente. Aí eu vou sair agora lá para outra ponta, sempre procurando pegar a linha do nosso alinhavo. Agora eu venho de cá, vou passar para o outro lado. Aí eu fiz uma cruz interna, é o que vai fazer com que o nosso bracinho fique bem firme na nossa manguinha. Mais um último transpasse. E vamos arrematar. Arrematar novamente com pontinho. E antes de cortar o fio, nós vamos passar por dentro novamente. E aí sim nós vamos dar aquela tradicional puxadinha e cortar o fio.
Pronto, nosso bracinho com a manguinha está pronta. Vamos fazer a mesma coisa no outro bracinho. Os dois bracinhos com as manguinhas finalizadas. Agora vamos fixar o bracinho com as manguinhas. Então nós vamos levantar aqui o babado, achar a posição aqui e vamos passar a cola quente por aqui. Eu agora posso tirar minha marcaçãozinha do alfinete da posição. Venho com a cola quente. E vou posicionar aqui. Esse bracinho eu vou deixar ele mais curvadinho, mais levantadinho, tá? Sempre aproveitando essa curva para dentro da garrafinha para encaixar como se fosse um ombro. Agora vou tirar minha marcação, colocar aqui e vou encaixar, procurando deixar na mesma altura, só que esse eu vou deixar um pouquinho mais retinho, assim dá uma impressão um pouquinho mais de movimento na nossa coelhinha. Nossa coelhinha está quase finalizada. Agora nós vamos usar termocolante definitivo. Então, para quem não se recorda ou nunca usou, ele tem essa partezinha mais opaca e essa partezinha bem mais brilhosa. E nela que você consegue pegar bem a caneta. Então esse é o lado que nós vamos riscar a toda volta com a caneta. Eu já tenho aqui ela já riscadinha. Eu só vou então cortar em volta, deixando sempre uma margenzinha. Uma dica que eu sempre dou: guardem esses retalhos de termocolante que vocês podem usar em outros detalhes menores, tá? Aproveitem, arrumem uma caixinha e guardem os retalhinhos. Agora nós vamos agora com o feltro branco. Vamos posicionar e com o ferrinho a seco, sempre em temperatura algodão, nós vamos fazer a primeira fixação, passando o ferro por somente 5 segundos. É isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora nós vamos retirar a película, guardando o nosso papel protetor, e vamos recortar a toda a volta. Temos aqui a nossa parte branca da orelha, já com o termocolante pré-fixado. Temos um pedaço do nosso amarelinho claro. Vamos fazer uma dublagem, ou seja, nós vamos colocar essa parte com termocolante sobre o feltro. Vamos colocar o nosso papel protetor por cima, mesmo ferrinho em temperatura algodão, ferrinho a seco. Vamos agora contar 25 segundos para a fixação definitiva. Agora vamos recortar a volta. Agora, para o detalhe da orelha, nós vamos usar o mesmo tecidinho estampado do vestido. Vamos fazer no mesmo termocolante o risco aqui no termocolante e, no caso, fazer a primeira fixação. Aqui já foi feita, eu já vou retirar a película e vou recortar a volta. Temos aqui o nosso detalhe já com o termocolante pré-fixado no verso. Temos aqui a nossa orelhinha dublada, feltro amarelinho e branco. Na parte branca, que é o que vai ficar na frente, nós vamos centralizar o nosso detalhe. Vamos colocar o papel protetor por cima novamente e o mesmo ferrinho a seco, temperatura algodão, 25 segundos para fixação definitiva.
Nossas orelhinhas prontas. Vamos agora fixar as orelhinhas. Orelhinhas fixadas. Antes de continuarmos, vamos fazer aplicação de blush para dar um coradinho a bochechinha dela. Sempre em pequenos toques e depois vai espalhando de um lado e do outro, até conseguir o tom desejado. Para o cabelinho da nossa coelhinha, nós vamos fazer tufinhos. Primeiro uma lãzinha, aqui eu sugiro uma lãzinha mescla, beijinho, com um fiozinho branco. 3 dedos, vamos dar 20 voltas e depois cortar. Veja, eu comecei aqui embaixo e vou terminar aqui em cima. Corto um pedaço de fio a mais para fazer a amarração. Aperto bem e vou dar um nó para prender. Corto o fio excedente na altura dos tufinhos. E na sequência eu vou fazer mais. Vamos iniciar pelo centro. Vamos pegar o tufinho, dobrar ao meio como se fosse uma borboletinha, passar a cola aqui no centro e colar. Agora viramos e vamos fazer a parte de trás. Completo aqui atrás e aqui na frente. Para a fuça nós vamos cortar 2 vezes seguindo o molde no feltro branco e uma vez no forrobel. Vamos unir as partes, deixando o forrobel no centro. Vamos alfinetar e com a linha de costura, um fio só, nós vamos fazer ponto chuleado. O ponto chuleado, relembrando, é um pontinho que a gente trabalha o fio de um lado para o outro. Para iniciar, então eu venho bem na beiradinha, pego as 2 partes, vou passar na argola só para dar um ponto de fixação e depois eu vou passar de um lado para o outro, sempre o mais juntinho possível. Quanto mais juntinho, mais delicado fica o trabalho. E agora eu vou fazer isso a volta toda. Folheadinho pronto toda a volta. Agora nós vamos fazer a marcação da fuça. Então, com a linha de pesponto marrom, um fio só, nós vamos vir aqui por trás e fazer 2 voltas e finalizar aqui atrás. Vamos reservar. Vamos agora, seguindo o molde, cortar a base da boca no feltro preto e o dentinho no feltro branco. Para dar um detalhezinho de divisão dos dentes, nós vamos usar a mesma linha de pesponto caramelo e vamos fazer um ponto palito
passando de um lado para o outro, arrematando aqui em cima. É só para dar um detalhe a mais. Pronto. Agora, para o detalhe da língua, eu já fiz antecipadamente, usando o feltro goiaba, a pré-fixação do termocolante definitivo. Agora nós vamos aplicar da mesma maneira que fizemos anteriormente, com o ferrinho a seco, 25 segundos. Agora vamos montar, primeiro colocando o nosso dentinho, essa fuça, depois a base da boca. Com a caneta permanente fina, vamos fazer o detalhe da fuça. Posicionamos a fuça e vamos colar. Para finalizar o rostinho da nossa purpura de coelhinha, sempre olhos resinados Monique Arts. Tem uma variação enorme e eu escolhi entre todos essa opção 381M Plus. Vou colocar o verdinho e vou posicionar. Ele sempre vem com uma colinha de fixação, gente, é só para posicionamento, não é definitivo. Nós vamos só fazer a simulação. Na hora que vemos que está na posição que desejamos, aí sim nós vamos fazer a fixação definitiva com a cola universal. Agora o focinho, vou usar o 20BM, vou escolher esse marronzinho. E aproveitando para fazer a decoração do bolsinho do vestidinho dela, esses mimos, que é esse combo Páscoa M. Vou escolher uns ovinhos. Vamos fazer uma montagem bem alegre aqui. Um outro azulzinho. Esses coelhinhos fofinhos. Esse aqui. Vamos ver se está bem centralizado. Pronto, agora vamos fixar com a cola universal. Com a canetinha preta permanente fina, faço detalhes finais nos olhos. Agora, com pinta-bolinhas e tinta de tecido branca, vamos fazer o brilho das bochechas. Para finalizar a nossa coelhinha, vamos recortar seguindo o molde, agora no Santa Flex, que é um feltro mais encorpado com lado mescla e o lado verde e o laranja. Mas você pode também fazer com dublagem, 2 vezes feltros intercalados com termocolante, ok? Então nós vamos montar a nossa cenourinha. E vamos fixá-la na mãozinha dela. E para um charminho a mais, um botãozinho decorado. Vamos só cortar essa partezinha. E pronto, ela está finalizada. Pronto, agora é só colocar gostosuras. E as crianças vão amar.
E passando a Páscoa, ela ainda, além de ser uma linda peça decorativa, pode ser utilizada como porta-recados ou ainda como porta-celular. E relembrando que foram utilizados nessa coelhinha os óleos resinados Monicard 381M Plus, os focinhos 20BM e o combo Páscoa M. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like, deixem seus comentários, são sempre muito bem-vindos, e compartilhe com seus amigos. E aguardo vocês na próxima quinta. Até lá!